Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então, eu sou o professor Diego Albuquerque, aqui do canal Anatomia e Arte, e a aula de hoje vai ser sobre o transporte de substâncias através da membrana celular. Tá? As membranas celulares, elas são finas camadas, né? São finas películas constituídas basicamente de proteína e de fosfolipídio. Essas membranas elas envolvem as células e delimitam as organelas celulares no interior da célula. Tá? Elas também vão permitir uma comunicação, né? Elas vão ser permeáveis a algumas substâncias, como a gente vai identificar na aula de hoje. E essa permeabilidade permite uma interação entre a célula, né, e o meio externo, né, entre o interior da célula, as organelas celulares e o meio extracelular. Ok? Então é sobre isso que a gente vai falar na aula de hoje e vamos para a nossa aula. Os objetivos da aula de hoje são identificar as funções gerais das membranas biológicas e também entender os mecanismos de transporte de membrana, tanto o transporte ativo como o transporte passivo. Transporte ativo é aquele no qual acontece um gasto energético, né? A gente consome o ATP para a realização desse transporte de membrana, enquanto que o transporte passivo ele acontece sem gasto de energia, ele acontece a favor de um gradiente de concentração, né, onde as substâncias elas vão ser transportadas do local de maior concentração em direção àquele local de menor concentração. Tá? Tudo isso sem gasto de ATP, ok? As membranas biológicas elas estão presentes, né, nos nossos órgãos, nos tecidos, pois elas fazem parte da composição celular, né, fazem parte aí da membrana, da barreira que delimita aí as nossas células, tá? Se a gente observar nessa imagem, aqui a gente tem um coração sobre o músculo diafragma e envolvido no saco pericárdio. Né? Então aqui a gente tem a membrana pericárdica, foi utilizado esse ponto da membrana, né, onde foi dado um zoom, e a gente consegue observar esse segmento em uma imagem aumentada, nessa visão aumentada. Aqui a gente consegue observar que a membrana pericárdica ela possui uma camada de células epiteliais aqui, ó, que estão sustentadas por esse tecido conectivo frouxo. A gente também aumentou uma dessas células, né? Aqui a gente está observando a célula, o núcleo, algumas organelas celulares e a membrana celular. Então, cada célula da nossa membrana pericárdica possui uma membrana celular circundando-a, tá? A gente também realizou um aumento para essa membrana celular e é essa imagem que a gente consegue observar aqui na quarta imagem, né? Então a gente consegue observar uma composição da nossa membrana celular em um formato de bicamada, tá? Então são duas camadas de fosfolipídios. Duas camadas de fosfolipídios, onde a gente tem essa cabeça do fosfolipídio tanto voltado para o interior da célula, como também voltado para o exterior da célula, né? E as caudas dos fosfolipídios são voltadas para a parte interna da membrana, né? Para a parte aqui mais central da nossa membrana. O que é importante a gente observar é que essa membrana celular ela possibilita através de alguns mecanismos de transporte ativo, que a gente tem uma comunicação entre o meio intracelular e o meio extracelular. Tá? Então, essa membrana ela é capaz de selecionar, através tanto do transporte ativo como do transporte passivo, quais os ingredientes, né, quais as substâncias que devem ou não atravessar essa membrana. Aqui a gente observa que as membranas elas acabam separando
a parte líquida do nosso corpo em compartimentos. Nós temos a divisão de compartimento intracelular e o compartimento extracelular sendo realizado pelas membranas biológicas. Por exemplo, aqui a gente está a representação de uma célula, onde essa célula ela vai ser delimitada pela membrana celular, que é aquela membrana bilipídica, né? Uma membrana de uma bicamada de fosfolipídio, na verdade, e que vai separar aqui o meio intracelular do meio extracelular. No meio intracelular, nós vamos ter um líquido que é o líquido intracelular, né? Conhecido como LIC, líquido intracelular. No meio extracelular, nós também vamos ter líquido nesse meio, que nesse caso é o líquido extracelular, também conhecido como LEC, líquido extracelular. Aqui, nessa imagem ao lado, nessa representação do lado, a gente tem a luz do vaso, né, a luz de um vaso sanguíneo sendo delimitado pelas suas células aqui epiteliais. E a gente sabe que nessa luz do vaso, né, na luz dos vasos, existe a circulação sanguínea. No sangue, a gente também tem uma parte líquida que circula no sangue, que é o nosso plasma sanguíneo, tá? Então, o plasma sanguíneo, que é a porção líquida do sangue, também faz parte do líquido extracelular, também é considerado líquido extracelular, tá? Então, tanto o líquido que está aqui envolvendo as células entre as células e os vasos sanguíneos, né, a gente pode denominar assim também, que é o líquido intersticial, como o plasma sanguíneo, são considerados como líquidos extracelulares. Então, nessa segunda imagem, a gente consegue visualizar bem isso, essa compartimentação dos fluidos corporais, onde a gente observa aqui um determinado tecido com suas células, e essas células possuem no seu interior o líquido intracelular. Esse líquido intracelular ele compõe basicamente 2/3 do volume de líquido do nosso corpo. Então, todo o volume de água que a gente tem no corpo, 2/3 desse volume vão estar dentro das células. Tá? Enquanto 1/3 do líquido que a gente possui no corpo está fora da célula, né? Compõe o nosso líquido extracelular. Tá? O líquido extracelular, né, o LEC, como eu comentei com vocês, ele vai ser composto pelo líquido intersticial. Tá? O líquido intersticial é esse que fica entre as células, tá? Ou entre o sistema circulatório e as células. E também faz parte do líquido extracelular o plasma sanguíneo, que é aquela porção líquida do sangue. Né? Então aqui a gente tem uma representação de um vaso sanguíneo, onde nós temos algumas células, né? Aqui a gente tem as hemácias, que é a representação dos glóbulos vermelhos. E além das células sanguíneas, a gente tem o plasma, que é a porção líquida do sangue, também considerado como sendo um líquido extracelular. E o que é importante que a gente consiga observar é que nós temos comunicação, nós temos interação entre o meio intracelular e o meio extracelular, graças à nossa membrana celular, pois ela permite esse transporte de substâncias através da sua membrana. As funções gerais dessas membranas biológicas, né, como a membrana celular, estão listadas a seguir, como, por exemplo, o isolamento físico. Lembrem-se que as membranas elas são fosfolipídicas e acaba tornando aí, dando um caráter a essa membrana de um caráter hidrofóbico. Então a água, por exemplo, como outras substâncias, proteínas, elas acabam não conseguindo atravessar a membrana, o que vai isolar, de certa forma, o meio intracelular do meio extracelular. Por isso que uma das funções dessas membranas biológicas é o isolamento físico. A gente também vai regular as trocas com o meio ambiente, né? com o meio externo, o meio extracelular, tá?
melhor dizendo. Essas trocas elas vão ser reguladas através de alguns mecanismos de transporte, tanto mecanismo de transporte ativo como mecanismo de transporte passivo, que é o que a gente vai estar trabalhando durante a aula de hoje. A comunicação entre a célula e o meio ambiente circundante ela acontece, né, através desses mecanismos de transporte, e a gente vai realizar um suporte estrutural. Existem algumas proteínas que vão ajudar na formação do citoesqueleto celular. E aqui a gente observa a representação dessa estrutura da membrana plasmática, né, ou membrana citoplasmática, onde aqui do lado a gente consegue observar uma célula, né, com seu núcleo, o meio intracelular, que está contendo lá o nosso líquido intracelular, e pegamos aqui uma porção dessa membrana plasmática, né, dessa membrana celular, e aumentamos ela de tamanho para que a gente pudesse observar a estrutura dessa membrana. A estrutura da membrana é caracterizada por ser uma membrana formada por fosfolipídios, né, uma bicamada de fosfolipídios, onde a gente tem a superfície interna da célula, né, intracelular, e também a superfície externa. A gente possui as cabeças dos fosfolipídios voltados para essas superfícies, tanto superfície intracelular como extracelular, enquanto que as caudas aqui do fosfolipídio está voltado para a porção interna dessa membrana celular. Essa membrana ela possui algumas proteínas na sua superfície, tanto proteínas transmembranas como proteínas periféricas, proteínas ancoradas em lipídios, e que essas proteínas elas participam aí ativamente das funções da nossa membrana celular. Essa membrana ela possui um caráter hidrofóbico, como já foi falado, então as substâncias hidrossolúveis elas não conseguem atravessar a membrana, porém é importante que a gente observe que elas possuem um caráter lipofílico. Então, as substâncias lipossolúveis elas conseguem atravessar a membrana plasmática sem necessitar de uma proteína de transporte, por exemplo. Né? Eu não preciso de uma proteína carreadora para transportar as substâncias lipossolúveis através da membrana. Elas conseguem facilmente atravessar essa membrana e causar os efeitos intracelulares desejados ou não, né? Então a gente possui aí algumas substâncias que vão atravessar essa membrana e eu vou estar comentando com vocês sobre isso. Então aqui a gente está destacando duas das funções da membrana celular, que é a função de citoesqueleto e a função de comunicação. Pessoal, quando a gente fala em citoesqueleto, eu estou falando que a estrutura celular ela também vai ser uma das funções desempenhadas pela nossa membrana celular. Tá? Se a gente observar, a gente tem algumas membranas aqui, algumas proteínas, melhor dizendo, filamentosas. Essas proteínas elas vão se ligar a proteínas ancoradas nos lipídios que estão localizadas na membrana. Isso vai nos auxiliar na formação, né, na conformação celular. Então, essa proteína ela vai ter um caráter estrutural, né, vai ter uma função realmente de um esqueleto celular, por isso que a gente denomina de proteínas do citoesqueleto, e isso caracteriza essa função estrutural desempenhada pela nossa membrana celular. A outra função citada é a função de comunicação. Como é que a nossa membrana celular ela possibilita uma comunicação entre o meio intracelular e o meio extracelular? A gente possui algumas proteínas da membrana que vão possibilitar essa comunicação, né, o desempenho dessa comunicação, uma mensagem que vem do meio ambiente ser passado para o meio intracelular. Aqui, por exemplo, a gente está tendo um receptor de membrana, né? A gente está conseguindo observar um receptor de membrana e um ligante aqui, pode ser, por exemplo, uma proteína, e esse ligante ele
se liga ao receptor de membrana, né, naquele sistema chave-fechadura. Então eu tenho que ter um receptor de membrana que seja compatível com o meu ligante, né, seja compatível com a minha proteína, por exemplo, que pode ser, por exemplo, um hormônio, né? E quando esse ligante se liga ao receptor, ele vai formar um complexo receptor-ligante, o que vai desencadear, o que pode desencadear, né, eventos intracelulares, né, eventos no interior da célula. Então, quando essa proteína se liga ao seu receptor, isso pode desencadear uma série de eventos, o que vai causar os efeitos celulares, tá? Então, por exemplo, já que eu estava falando de hormônio, né, eu usei um hormônio como exemplo, a gente pode ter aqui uma representação da insulina, e a gente sabe que a insulina ela precisa se ligar ao receptor da insulina, que é um receptor de membrana celular. Quando isso acontece, quando a insulina ela se liga ao seu receptor, ela vai fazer com que alguns eventos aconteçam no interior da célula. Um desses eventos é fazer com que o transportador de glicose venha até a membrana celular, e esse transportador de glicose vai possibilitar a entrada da glicose para dentro da célula, tá? Então, quem possibilita que essa cascata de eventos aqui aconteça e que a célula tenha alteração no seu funcionamento, né, nas funções intracelulares, quem possibilita isso é a membrana celular. Então, ela desempenha essa função de comunicação. É importante a gente perceber que existe uma certa seletividade nesse transporte. Algumas substâncias vão conseguir atravessar a membrana celular, né, principalmente as substâncias lipossolúveis, e outras até podem atravessar a membrana desde que tenha um carreador, né, desde que tenha uma proteína transportadora, tá? Ou um determinado canal iônico, por exemplo, que também é uma proteína transportadora, né? Uma proteína transportadora de íons. O que eu quero que vocês observem é que existe uma seletividade. Então, se a gente tem um canal iônico para potássio, aquele canal iônico ele vai ter uma maior permeabilidade para potássio. Se eu tenho um canal iônico para transportar o cálcio, aquele canal iônico vai ter uma maior permeabilidade para o cálcio e assim por diante, ok? Então, a nossa membrana celular ela possui essa permeabilidade, mas essa permeabilidade ela é seletiva. Por exemplo, aqui nessa imagem a gente observa um gráfico no qual a gente tem a representação de alguns íons que estão presentes no líquido extracelular e outros, né, uma outra concentração para os mesmos íons no líquido intracelular. Então, por exemplo, no líquido extracelular, a gente possui uma grande concentração de sódio. O sódio está aí em volta de 144 miliequivalentes por litro de sangue. Tá? Aqui o cloro, né, também tem uma grande concentração no líquido extracelular, porém o potássio ele se encontra em uma concentração baixa fora da célula. Tá? No interior da célula, a gente já tem diferenças de concentrações em relação ao seu exterior. Lá no interior da célula, eu vou ter pouco sódio, pouco cloro e uma grande concentração de potássio. Né? Eu tenho muito potássio no interior da célula em relação aos demais íons. Tá? Então, o que é que eu quero que vocês observem? Que esses íons eles até conseguem atravessar aqui a nossa membrana. Essa linha está representando a membrana celular. Então, esses íons até conseguem atravessar essa membrana, porém, essa permeabilidade ela é uma permeabilidade seletiva. Né? Os íons eles vão possuir os seus próprios canais iônicos. Tá? Então, como eu vinha falando, um canal iônico para o potássio ele chega a ser até 1000 vezes mais seletivo, mais permeável, melhor dizendo, para o potássio do que para o sódio. Ele vai ser muito mais permeável ao potássio, por isso que ele é um canal iônico de potássio. Tá? Mas o que eu quero que vocês observem, pessoal, que essa aqui é a concentração ideal para esses íons
fora da célula, e essa é a concentração ideal para esses íons dentro da célula. Então, quem auxilia nessa manutenção, na diferença de concentração no meio extracelular e meio intracelular, é a nossa membrana celular, tá? É a nossa membrana plasmática, ok? Tanto através do transporte passivo, como também através do transporte ativo. Então, para que isso aconteça, a nossa membrana, por exemplo, ela pode utilizar sistemas de bombas, né? Então, a gente tem bombas como, por exemplo, a bomba de sódio e potássio, né? A bomba de sódio e potássio, ela vai colocar lá o sódio para fora da célula e vai colocar o potássio para dentro da célula até que a gente encontre uma concentração ideal para esses dois íons, tanto fora como dentro da célula. Então a bomba, por que é chamada de bomba de sódio e potássio? Porque é uma proteína que vai realizar esse transporte com um gasto energético, né? Então é uma proteína que vai realizar um transporte ativo, tá? Através da nossa membrana. Como tem um gasto energético, né? Eu tenho um gasto de ATP, eu posso realizar esse transporte contra um gradiente de concentração, que é o que acontece nesse caso, né? Então sódio, eu falei para vocês que a gente tem mais sódio fora da célula. E mesmo assim essa bomba consegue colocar o sódio para fora da célula, como também ela consegue colocar o potássio para dentro da célula, já que nós vamos ter um gasto de energia, né? Eu vou realizar um transporte ativo, tá? Através da a gente possui alguns canais também na membrana, né, que é o que eu estava comentando com vocês sobre permeabilidade seletiva. Então, o sódio ele só vai conseguir atravessar essa membrana através do seu canal. Assim como o cloro vai ter um canal iônico específico, né, mais permeável, e o potássio também vai ter uma maior permeabilidade no canal de potássio. Essa tabela é importante que a gente tenha em mente, tá, pessoal? Então, esses valores aqui, eles vão ser importantes para vocês, principalmente você aí for um acadêmico da medicina. Então, esses valores se tornam imprescindíveis aí para vocês. E se eu tivesse que destacar aqui esses valores, eu destacaria aí principalmente o valor do sódio e do potássio, tá? Então a gente tem que perceber que o sódio ele está em maior concentração no meio extracelular. Então a gente tem aí em torno de 142 miliequivalentes por litro. Acho que eu tinha falado 144, né? Mas são 142 miliequivalentes por litro. E dentro da célula ele está numa concentração de 10 miliequivalentes por litro. Tá? O potássio é o inverso, né? O potássio ele já vai estar em maior concentração no meio intracelular. Então, dentro da célula, o potássio está em uma concentração de 140 miliequivalentes por litro, enquanto que fora da célula a gente tem aí apenas 4 miliequivalentes por litro de potássio fora da célula. Então percebam que eu tenho mais sódio fora da célula e eu tenho mais potássio dentro da célula. Além disso, outros valores importantes também é o cálcio, magnésio e cloro, tá? Então o cálcio ele vai estar em maior concentração também fora da célula, tá? Em 2,4 miliequivalentes. O magnésio, por sua vez, já vai estar em maior concentração no meio intracelular. E o cloro, também como eu já tinha mostrado antes, também está em maior concentração no meio extracelular. Nesse caso, ele está concentrado em 103 miliequivalentes por litro. Tá? Então, essa é a composição química aí tanto do líquido extracelular como do líquido intracelular. É importante que a gente observe essa diferença de concentração entre essas duas regiões. Por quê? Porque a nossa membrana celular, que está representada aqui por essa linha vermelha, é ela que vai realizar esse transporte para que a gente possa manter uma concentração ideal tanto dentro como fora da célula. O transporte através das substâncias
ele pode ser classificado de acordo com a exigência de energia para que esse transporte aconteça. Então, no transporte no qual a gente tem um gasto energético, eu vou denominar de transporte ativo, está localizado aí na nossa coluna da esquerda, enquanto o transporte no qual a gente não tem gasto energético, as substâncias elas se movimentam de acordo com o gradiente de concentração, a gente tem aí uma classificação como transporte passivo, tá? Vamos falar um pouco sobre cada um desses transportes durante a nossa aula de hoje. O transporte passivo, ele ainda é subdividido em difusão simples, tá? Que é aquele transporte que acontece graças a um gradiente de concentração favorável, onde a substância ela vai do local de maior concentração para o local de menor concentração e ela consegue atravessar a membrana celular, tá? Ou seja, esse é um exemplo para as substâncias lipossolúveis, né? Aquelas substâncias que conseguem atravessar a nossa membrana. O transporte passivo também pode acontecer através da difusão facilitada, que é o tipo de transporte que vai acontecer também a favor de um gradiente de concentração, porém ela é facilitada por uma proteína, né? Eu tenho uma proteína atuando nesse transporte. Canais iônicos também é um tipo de transporte mediado por proteína e ele vai acontecer graças a um gradiente eletroquímico também favorável. E as aquaporinas são também proteínas que vão ter a capacidade de transportar água através da nossa membrana celular e esse transporte de água ele acontece através da osmose. No transporte ativo, aquele transporte no qual a gente tem gasto de energia, nós podemos ter aí também o transporte ativo mediado por proteínas, tá? E o transporte ativo mediado por vesículas, né? Eu tenho um transporte vesicular, como no caso da exocitose, da endocitose e também da fagocitose. Esse transporte ativo através de vesículas não vai ser o objetivo da nossa aula de hoje, tá? Então a gente vai falar isso em outra videoaula, a gente não vai comentar sobre esse tipo de transporte hoje. Dos transportes ativos, a gente vai dar uma ênfase aos transportes mediados por proteína, tanto o transporte ativo primário como o transporte ativo secundário. Transporte ativo primário é aquele que depende diretamente da quebra do ATP, né? Então a gente tem a enzima ATPase envolvida diretamente nesse processo. E o transporte ativo secundário, né, ou indireto, ele acontece graças a um gradiente de concentração que foi criado também pela ATPase, né? Então eu também vou ter quebra de ATP, mas o transporte vai acontecer de acordo com o gradiente de concentração. Aqui a gente tem alguns exemplos, tanto para o transporte passivo, como também para o transporte ativo. Então, olha aqui a difusão simples, na qual a substância ela consegue atravessar a membrana celular. Para isso, ela tem que ser uma substância lipossolúvel. E esse transporte vai acontecer a favor de um gradiente de concentração. Então, a substância vai passar do local de maior concentração para o local de menor concentração. A difusão facilitada acontece com a utilização de uma proteína, né? Eu tenho uma proteína carreadora ou uma proteína de transporte que vai realizar esse transporte também graças a um gradiente de concentração. No transporte ativo, pessoal, eu vou ter gasto de energia, né? Eu vou ter lá a quebra do ATP através da ATPase e esse transporte pode acontecer contra o gradiente de concentração, né? Ou seja, a substância pode passar do local de menor concentração para o local de maior concentração
já que esse transporte está sendo realizado através de um mecanismo de transporte ativo. Agora a gente vai falar um pouco sobre esses mecanismos passivos. O primeiro mecanismo que eu vou conversar com vocês é o mecanismo de difusão simples, né? Aquela difusão que vai acontecer, né? O transporte que acontece de acordo com o gradiente de concentração. Então a substância ela consegue atravessar a membrana celular, porque ela é uma substância lipossolúvel. Então ela consegue atravessar essa membrana, passando do local de maior concentração para o local de menor concentração. Aqui a gente tem um outro exemplo de difusão simples, né, no caso da osmose, onde aqui nós temos um tubo com, né, dois compartimentos. Nesse tubo ele é dividido em dois compartimentos, o compartimento A e o compartimento B. Quem está fazendo essa divisão é uma membrana semipermeável, né? Ou seja, essa membrana ela vai ser permeável à água, mas a glicose, que também está dentro do tubo, ela não vai conseguir atravessar essa membrana. Tá? Aí o que acontece, pessoal? Se a gente observar, o compartimento A ele está com uma solução menos concentrada em relação à solução do compartimento B. Compartimento B, a gente tem uma solução mais concentrada. Tá? Então, o que acontece em relação ao princípio da osmose? Na osmose, a água ela vai se mover, tá, para diluir toda a solução, né, toda a solução mais concentrada, uma vez que essas duas soluções possuem diferenças de concentração. Então, a água se move, como a gente está observando aqui na segunda imagem. Então, eu vou ter mais água agora no compartimento B, para que a gente pudesse diluir a concentração da solução B, até que essa concentração fique igual à concentração da solução A. Né? Quando essas duas concentrações aqui se igualam, o movimento da água ele cessa. Né? A água para de se movimentar quando as duas soluções elas atingem a mesma concentração. Tá? Para quem ainda não entendeu, vocês podem fazer um experimento bem simples aí na casa de vocês. Tá? Vocês podem, por exemplo, pegar um balde com água e coloca dentro desse balde a ponta de uma toalha, por exemplo. Tá? Coloca lá a ponta da toalha dentro do balde, né, dentro da água, e o restante da toalha fora do balde. Tá? E deixa lá durante alguns minutos. Tá? Daqui a umas horas você volta e vocês vão encontrar, pessoal, a toalha encharcada, né? A toalha molhada. Por quê? Porque a água ela vai, através do princípio da osmose, vai para esse local de maior concentração para tentar diluir tudo, tá? Então a água ela acaba sendo acaba atingindo aí praticamente toda a toalha graças a esse princípio da osmose, tá bom? Então esse é mais um exemplo de transporte passivo. Vai de acordo com o gradiente de concentração. Aqui nós já temos um exemplo de difusão mediada por proteína, né, conhecida como difusão facilitada. E nesse exemplo a gente tem uma proteína transportadora de água que é denominada de aquaporina. A aquaporina também vai realizar o seu transporte graças aí o princípio da osmose, tá? Então é como o exemplo que a gente acabou de utilizar, onde a água aqui ela vai atravessar a membrana para tentar diluir aí a solução, né, o líquido que estiver em maior concentração. Um outro transporte ativo mediado por proteína é denominado de canal iônico, onde a gente tem o transporte de íons através da membrana celular. Tá? Então, esses canais iônicos vão transportar esses íons através da membrana, e existem dois tipos de canais iônicos que a gente vai estar comentando com vocês agora.
O primeiro é um canal iônico que não tem comporta, tá? Denominado de canal sem comporta. Eles estão permanentemente abertos, né? Então o íon ele consegue atravessar os canais iônicos sem comportas a todo tempo, porque eles estão sempre abertos e esse transporte vai ser de acordo com o gradiente de concentração. Aqui nós temos um canal iônico sem comporta para o sódio, canal iônico sem comporta para o potássio e um canal iônico sem comporta para o cloro. É importante que vocês lembrem que esses canais eles são seletivos. Então, o canal do potássio, por exemplo, ele vai ser permeável a cerca de 1000 vezes mais permeável ao potássio do que ao sódio, por exemplo, né? Então, cada íon possui o seu canal específico. E um outro tipo de canal iônico é o canal com comporta. Esse tipo de canal ele vai se abrir mediante um determinado estímulo, seja um estímulo aí, ó, químico ou estímulo físico. Então aqui, por exemplo, a gente tem um canal iônico fechado, né? Olha a comporta do canal. E ele necessita receber um estímulo químico, nesse caso, para que ele possa mudar a sua conformação estrutural e abrir a passagem para esse íon, né? Então, aqui nesse caso, a substância química que está se ligando ao canal iônico é a acetilcolina. A acetilcolina está se ligando ao sítio de ligação aqui, o que alterou a conformação estrutural da proteína, abrindo o canal iônico e permitindo a passagem desses íons, tá? Um outro mecanismo que também vai regular essa abertura dos canais iônicos com comportas é a atividade elétrica da membrana celular, tá? Então uma despolarização da membrana, por exemplo, pode fazer com que alguns canais eles se abram, tá? Então existem canais que são dependentes de voltagem e quando eles estão estimulados, né, quando recebem esse estímulo físico, eles também vão abrir a sua comporta e possibilitar a passagem de íons para dentro ou para fora da célula. E agora, falar um pouco sobre o transporte ativo, transporte no qual a gente tem o gasto de ATP, o gasto energético. Já comentei com vocês que esse transporte ativo ele pode acontecer mediado por proteína ou mediado por vesículas. O transporte mediado por vesícula não é o objetivo da nossa aula de hoje, tá? Então tá aqui apenas para que vocês lembrem que esse tipo de transporte também é um transporte ativo. Na aula de hoje a gente vai enfatizar, dar uma ênfase ao transporte ativo mediado por proteína. Esse transporte pode ser o transporte ativo primário ou transporte ativo secundário. Transporte ativo primário, pessoal, é aquele que vai ter uma ação direta da ATPase, né? Então nós temos a enzima ATPase que vai quebrar o ATP, que é a adenosina trifosfato, vai ser quebrado em adenosina difosfato mais um fosfato energizado, tá? Essa quebra vai ser o suficiente para que essa proteína de membrana, que é uma proteína carreadora, ela altere a sua conformação e elimine o íon, que nesse caso aqui é o cálcio, para fora da célula, tá? Então, como é que deve acontecer esse transporte? Essa bomba aqui é denominada de bomba de cálcio, tá? Então, para que o cálcio seja levado do interior da célula para o exterior da célula, ele tem que se ligar ao seu sítio de ligação dentro da proteína, tá? O ATP ele vai ser convertido em ADP mais fosfato pela enzima ATPase. Isso vai alterar a conformação dessa célula, possibilitando a saída do cálcio para o exterior da célula. Um outro tipo de bomba, também bastante conhecido, é a bomba de sódio e potássio. A bomba de sódio e potássio, ela vai, ao mesmo tempo, colocar sódio para fora da célula
e também colocar potássio para dentro dela, tá? A gente vai entender como é que isso acontece. Lembrando que não é essa bomba aqui que eu estou falando. A bomba de sódio e potássio que eu estou falando é essa aqui, ó, que está presente nessa imagem. Então, a bomba de sódio e potássio, a gente vai ter uma proteína que vai expulsar 3 moléculas de sódio e vai aqui captar 2 moléculas de potássio. Tá? Então, ao mesmo tempo que ela expulsa 3 sódios, ela capta 2 potássio. Só que para que isso aconteça, a gente vai ter um gasto energético. Tá? Lembre-se que é um transporte ativo, então vou quebrar o ATP em ADP mais fosfato. As bombas de sódio e potássio elas estão presentes em várias células do nosso corpo, como por exemplo os eritrócitos, né, as hemácias, eles possuem aí cerca de 200 bombas de sódio e potássio, cada célula, tá? Porém, isso não é um número nem, embora pareça grande. Para vocês terem ideia, olha aqui um leucócito. Um leucócito ele possui cerca de 35 mil bombas de sódio e potássio, tá? E por que essa diferença aqui ela é tão grande, né, entre um eritrócito e o leucócito? Devido ao metabolismo da célula, tá, pessoal? Então, se vocês lembrarem aí, ó, a hemácia, né, o eritrócito, é uma célula anuclear. É uma célula que durante o seu desenvolvimento ela perde o seu núcleo. Como ela perde o seu núcleo, o metabolismo da célula é um metabolismo mais baixo quando a gente compara com o metabolismo de um leucócito, por exemplo, tá? Então, dependendo do metabolismo de cada célula, a gente pode ter um número ainda maior de bombas de sódio e potássio, tá bom? E aqui a gente tem um exemplo, né, do mecanismo de atuação dessa bomba de sódio e potássio. Olha aqui no passo 1. Né, aqui a gente possui o potássio fora da célula e o sódio dentro da célula. Tá? Só que a gente observou, né, lá no início da aula que a concentração ideal de sódio maior é fora da célula. E o potássio ele tem que estar em maior concentração dentro da célula. Tá? Então, em alguns momentos, por exemplo, quando acontece uma despolarização da membrana, esses íons eles acabam se invertendo. Tá? Então, por isso que eu tenho mais sódio aqui dentro da célula e mais potássio aqui fora dela. Tá? O que a bomba de sódio e potássio vai fazer? Ela vai possibilitar com que, primeiro, essa proteína altere a sua conformação, expondo aqui os sítios de ligação ao sódio. Tá? Os 3 sítios de ligação ao sódio são preenchidos, certo? E o ATP ele vai ser quebrado em ADP mais o fosfato energizado. Quando esses sítios de ligação são preenchidos, essa proteína altera novamente a sua conformação, liberando o sódio para o meio extracelular e captando aqui 2 potássios. Esses 2 potássios, quando eles se ligam no seu sítio de ligação, também altera aí a proteína carreadora, possibilitando a entrada do potássio para o meio intracelular. Tá? Então a proteína acaba aqui, ó, liberando o potássio e também o fósforo e voltando aí a estaca zero, né? Voltando à sua conformação original. Tudo bem? Então a gente teve aí a saída de 3 sódios, 3 moléculas de sódio e a entrada de 2 moléculas de potássio. E esse transporte aconteceu com a quebra do ATP, né? Então eu tive que gastar energia, por isso que ele é considerado um transporte ativo. E existem os transportes ativos secundários. O transporte ativo secundário é aquele que vai acontecer de acordo com o gradiente de concentração, tá? Então eu tenho um gradiente de concentração agindo, porém esse gradiente de concentração ele é regulado pela bomba de sódio e potássio, tá? Por exemplo, nesse caso aqui a gente está dando o exemplo da entrada da glicose para dentro da célula, e a gente observa que a glicose ela acaba entrando junto com o sódio, tá? A glicose ela entra junto com o sódio. Então, para a glicose entrar na célula, eu também preciso de sódio. E para esse sódio entrar, ele tem que estar em maior concentração no meio extracelular. O
Quem é que faz com que o sódio esteja em maior concentração no meio extracelular? Quem faz isso, pessoal, é a bomba de sódio e potássio. Então a gente lembra que a bomba de sódio e potássio jogou o sódio para fora, ele vai ficar em maior concentração aqui, possibilitando a sua entrada para dentro da célula. Tá? Por isso que esse transporte ativo ele é considerado secundário, porque ele vai depender desse gradiente de concentração aqui, porém o gradiente de concentração ele aconteceu graças à bomba de sódio e potássio, tá? Aqui mais uma representação desse mesmo transporte que eu acabei de falar para vocês. Então, para que a glicose possa entrar dentro da célula, né, com sódio, o sódio ele precisa se ligar lá no receptor GLUT da membrana, né, que é aquela proteína transportadora da glicose que eu falei para vocês. Quando o sódio ele se liga ao seu sítio de ligação, ele expõe aqui, ele cria o sítio de ligação da glicose, tá? Possibilitando que a glicose se ligue no seu sítio de ligação, alterando a conformação aqui da proteína e liberando essas substâncias para o meio, tá? Para o interior aqui do nosso tecido, tudo bem? Para o interior do citosol, né? Pessoal, então é basicamente isso que a gente tinha para falar sobre a aula de hoje, tá? Essas são as referências que eu utilizei para a aula. Então, eu utilizei o capítulo 4 do Guyton e também os 100 bilhões de neurônio, principalmente essas duas referências, tá? Mas com uma utilização maior ainda do capítulo 4 do Guyton, tá? Então, espero que tenham gostado. Se vocês curtiram a aula, puderem aí ajudar o canal, curtam o canal, tá? Curtam o vídeo, sigam o canal e a gente vai estar postando mais conteúdo aí no decorrer dos dias, tá bom? Então o canal voltou agora, a gente vai voltar a postar mais conteúdo com frequência, tá bom? Agora, além de conteúdo da anatomia, como vocês estão percebendo, também conteúdo da fisiologia. Ok, pessoal? Brigadão aí e até a próxima.